Agora a gente vai direto lá para o Palácio Estadual. O repórter Almir Costa já está a postos, vai conversar ao vivo agora com o governador Ronaldo Caiado. Uma boa tarde para o governador e uma ótima tarde para Almir Costa, meu amigo, bom trabalho, boa tarde. Boa tarde, Lucílio. Boa tarde aos nossos telespectadores. Como dizia a Rosane aí, falando sobre essa questão da consciência, do cumprimento das regras de segurança, isso é importante ser reforçado, porque as atividades voltaram ao normal, todo mundo reabriu as suas atividades, mas a doença está aí, o vírus está aí e em expansão, ou seja, em crescimento do número de casos. E é sobre isso e as medidas também adotadas pelo governo do estado, Prefeitura de Goiânia e outros municípios que a gente vai conversar agora com o governador Ronaldo Caiado. Governador, a primeira pergunta é no sentido daquilo que vem acontecendo não só no Brasil, mas no resto do mundo. O isolamento já não mais é a política única para o controle e o combate da pandemia. Essa retomada é também por entender que o momento já passou e que não tem mais o que fazer a não ser ter responsabilidade, consciência e ir voltando aos poucos às atividades normais? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Na verdade, e aí falo aqui também como médico, e que tem me debruçado sobre essa matéria, mas sempre com humildade de não querer aqui saber mais do que a ciência, tá? De não prescrever o que não tenha aquilo que seja o protocolo, tá certo, da Organização Mundial de Saúde, das estruturas que embasam a pesquisa em nosso país, é dizer a vocês com muita tranquilidade, nós não temos a fórmula, nós não temos a prescrição correta. Não existe, tá certo? Nós dependemos da vacina. Até que a vacina chegue, nós vamos precisar de ter condutas como nós aplicamos em todas as viroses. Não é essa especificamente. Lógico, essa está com abrangência que nós nunca assistimos antes. Ó, a capacidade de disseminação e também de atingir um percentual altíssimo das pessoas com a faixa etária acima de 60 anos, aí sim, com quadros gravíssimos, nós sabemos que esta virose ela precisa de caminhar rapidamente para chegarmos à vacinação. Até lá, tá certo? É importante que seja dito, mesmo neste protocolo apresentado pela Universidade Federal de Goiás, então não é no achismo, é dentro de um protocolo, este protocolo, ele não autoriza libera geral, não é isso. As pessoas voltaram, mas dentro de cumprimentos daquilo que os protocolos também identificam para cada atividade. Não é? E além disso, é importante que a gente tenha consciência. A pessoa vai sair de casa para quê? Então, se ela vai sair de casa aí, a uma farmácia, tudo bem. Mas só para andar, para quê? Ela vai, sem dúvida nenhuma, correr o risco, se tiver contaminada, contaminar outros, ou se não, de ser contaminado. Então, nós precisamos de ter esse nível de conscientização da sociedade. Se o processo de crescimento continuar ou atingir uma curva ascendente, lógico que nós vamos ter que fechar novamente. Não é por aí que nós vamos abrir mão de vidas. Nós não podemos abrir mão disso. Da estrutura de saúde já foi feita dentro daquilo que é possível? Chegou ao seu limite e agora é administrar isso, governador? Lógico, nós temos que administrar isso com muita tranquilidade. Sabe por quê? Porque a capacidade nossa de expansão do que não existia nada, não tinha uma rede no interior. Essa rede ela toda foi criada e montada no nosso governo. Então nós, em cada macro-região, nós criamos uma estrutura. No entorno de Brasília, nós criamos 3 estruturas, uma em Lusiânia, outra em Águas Lindas e outra em Formosa. E que todas elas já estão, de uma certa maneira, dentro de um limite já bem avançado de ocupação. Então, o que é importante que a gente pode dizer? De Tumbiara já está aí, nós já temos agora aqui, depois da manhã, São Luís de Montes Belos, temos aqui Trindade, temos Porangatu, temos também uma estrutura nossa que está sendo expandida aqui no nosso Hospital do Ipasg, em Goiânia.
Agora, a compreensão da sociedade ela é fundamental agora. É o momento de nós dividirmos agora a responsabilidade, como você iniciou a nossa entrevista. Ora, cada um agora se ocupando para que amanhã não tenhamos uma explosão de casos. Se nós tivermos, aí realmente nós teremos que segurar. Se nós não tivermos, por que ter que fechar daqui 14 dias? Então vamos deixar o processo ir andando. Governador, ontem também, quando o senhor assinou o decreto, o senhor também falou sobre um novo procedimento que é muito interessante e necessário no Estado, que é a testagem em massa e também o rastreamento dos casos. São 78 municípios goianos que vão começar esse trabalho. Nesses 78 municípios estão mais de 4,5 milhões de pessoas, ou seja, Goiânia, Anápolis, Aparecida, esses grandes municípios. Como é que vai funcionar isso? Como é que o cidadão que está aí com suspeita da doença vai fazer essa testagem? Bom, primeiro, você viu que eu aqui mais uma vez quero agradecer, tá certo, o Unibanco, por intermédio de uma política de todos em prol da saúde, que eles implantaram com uma doação significativa. Goiás foi incluído nesta política de testagem ou de rastreamento dos contaminados. Então, este aplicativo pode ser baixado por todas as pessoas. Lógico que os prefeitos terão que entrar em contato com o governo para que haja uma assinatura formal aí de um protocolo de vinculação a este aplicativo, que nós temos que vincular também a esta entidade nacional que é responsável pelo aplicativo. E com isto, nós teremos ali a condição de que as pessoas serão monitoradas, ela vai alegar, ali colocar o que ela está sentindo, ela será controlada por um robô para dizer a ela se ela deve ir fazer o exame. E neste momento é importante que o município esteja vinculado ao programa, porque aí já estará lá na cidade dele, olha, você se dirija à região tal, à unidade de atendimento de saúde tal, que já está lá, a tal hora você já estará marcado para fazer o seu exame. Então, isso tudo de graça, né? Tudo é de graça, tudo é de graça. A Fiocruz vai entrar com os kits, tá, de swab, é o PCR-RT, aquele que é feito na coleta nasal, e a partir daí também a Fiocruz vai ser responsável pelo resultado. Mas o importante não é fazer só o exame, presta atenção. O importante é que este aplicativo, ele vai dar a nós a condição de saber se aquela pessoa que deu positivo, com quem ela se relacionou, com quem ela está neste momento do isolamento, a necessidade de se fazer o exame em todas as pessoas que estão convivendo com ela e fazer com que ela permaneça dentro da sua área ali para não contaminar outras pessoas. Ou seja, rastreamento do contaminado é o fundamental neste momento. Nessa área, nesse momento, nós estamos fazendo uma abertura, mas mantendo os contaminados isolados. Governador, ontem à tarde o senhor manteve uma reunião aí com os dirigentes de futebol do estado de Goiás. Qual foi a tratativa? Olha, foi uma reunião muito produtiva, descontraída. Tivemos a oportunidade de conversar também até outros temas. Certo, o primeiro tema, de mais relevância no momento, era a solicitação que existia do Goiás quanto do Atlético, que vão disputar o Brasileirão, para saber se nós estaríamos em condições de poder liberar o Serra Dourada, se nós teríamos que jogar em outro estado. É que eu fui bem enfático, bem contundente em dizer que sim, que eles terão o estádio Serra Dourada em condições para poder ali fazer os jogos que estão escalados. Agora, como todos nós sabemos, infelizmente, diante deste momento, com os portões fechados, né? Não terá plateia, nós não teremos ali todo o pessoal participando. E daí, eu pude conversar com ele como é o psicológico dos jogadores diante de um estádio como o Serra Dourada, a pessoa entrar fazendo um jogo de futebol, sem ter aquela energia toda da torcida, sem nada, sem escutar nada, sem... Enfim, é algo diferente, na verdade. Então, aí nós fomos conversando sobre esses assuntos também, divagando um pouco sobre esse lado psicológico dos jogadores, como é que eles recebem essa nova, que se chama aí de um novo normal, como é que as pessoas se adaptam a isso. Na verdade, seria o mesmo que
que a gente estivesse num palanque falando para o nada. Quer dizer, como é que você daria conta de falar? Outro momento também foi o pedido que foi feito pelos clubes do interior, também da capital, para ver como é que o Estado pode estar aliado a eles no sentido de ajudá-los a também superar essa crise, não é? Eu disse, olha, é importante que a gente busque a participação de todos. E o Estado, como concede incentivos fiscais, é importante que essas empresas hoje, que foram alavancadas em Goiás, e que hoje são empresas de renome internacional, que também ajudem o nosso estado de Goiás, principalmente na área do esporte, aí podendo financiar aí alguns clubes ou participar de um percentual aí ou de alguma coisa para que os clubes sobrevivam. Governador, hoje pela manhã, para a gente encerrar, o senhor assinou aqui no Palácio das Esmeraldas a lei que cria a Delegacia de Combate à Corrupção. Que papel terá essa delegacia? Olha, isso é uma delegacia que desde o primeiro momento do nosso governo nós a instalamos, encaminhamos o projeto à Assembleia Legislativa, foi aprovada, meus agradecimentos aí aos deputados estaduais, e ela tem um significado maior, não é apenas ali o rótulo, tá certo, de uma delegacia de combate à corrupção e ao crime organizado. Ela é uma delegacia instalada com 5 delegados, tá certo, altamente qualificados, especialistas nessa área, em convênio com todas as áreas de inteligência das nossas polícias, como também do Ministério Público, e fazendo com que todas aquelas ações das estruturas maiores, daquelas que mais dilapidavam o patrimônio do Estado de Goiás e sonegavam ou corrompiam, que elas realmente fossem duramente penalizadas e retornassem todo esse dinheiro em benefício da população goiana. Ok, governador, muito obrigado pela participação do senhor no Jornal do Meio Dia. Uma boa tarde. Boa tarde aí a todos os telespectadores aí do Jornal do Meio Dia. Muito obrigado. A TV Serra Dourada. Muito obrigado, boa tarde. Voltamos ao estúdio com vocês, Luciana, Lucílio. Boa tarde, governador Ronaldo Caiado. Tudo de bom para o senhor? Boa tarde, Almir. Muito obrigada aí, então, pela entrevista.